Como vão, Raverins? Hakol Beseder, tudo em ordem. Vamos fazer aqui a leitura da nossa quarta parte da Parashá Shavua de Ekev. Tá? Estamos aqui no Sefer HaDevarim, no livro de Deuteronômios, tá? Vamos começar aqui o capítulo 10 e a leitura do versículo 1 aqui, também é uma porção curta, tá? Dando continuidade a de ontem, sem mais delongas, vamos lá. Passuque 1, Perek 10. Passuque 1, né, versículo 1, Perek capítulo 10. Diz assim: Ba'et aviv almah Hashem elai pesal lecha. Ou seja, né, naquele tempo, Amar disse-me Hashem, Elai, disse Deus para mim, pesal lecha, ou seja, talha para ti, né? Talha ali para ti o que? Shenei luchot avanim, duas tábuas, né, de pedra. Karishonim vaele elai ha'ara ve'asita lecha Aharon etz. Você talha para mim duas tábuas ali de pedras, como as primeiras, tá? Vaele elai, sobe até mim, Ahará, até a montanha, né? Na montanha, ve'asita lecha Aharon etz. E você faça, ve'asita, faça para ti uma arca etz, né? Uma Aron etz, ou seja, uma caixa, uma arca de madeira, tá? Então nós entendemos que na porção anterior, Moshe relata a questão do bezerro, ele relata a primeira vez que ele subiu para receber as primeiras tábuas que ele quebrou, ele relata a segunda subida para pedir perdão, e aqui ele começa a relatar a terceira subida, que era para poder agora Deus escrever novamente, né, os 10 ditos aqui, os 10 mandamentos, nas tábuas que Moisés tinha que talhar. Tá? Então nós tivemos um período de 40 dias e um outro de 40 dias, já dando aí 80 dias. E nós vamos ter mais um período aqui de 40 dias que vão dar 120 dias e 128 noites que Moshe ficou na presença de Deus. Moshe aprendeu muito ali. Tá? Mas sem mais delongas, vamos continuar aqui o nosso passuque para nós nos aprofundarmos sobre essa porção de hoje. Nessas duas tábuas, eu as escrevi as palavras que estavam nas primeiras, os 10 mandamentos, que você quebrou e você as colocará dentro da arca. Eu fiz uma arca de madeira de acácia, eu esculpi duas tábuas de pedra como as primeiras e eu subi na montanha com as tábuas na minha mão. Ele, Hashem, escreveu nas tábuas o mesmo que havia escrito nas primeiras, os 10 mandamentos que Deus disse a vocês na montanha de dentro do fogo no dia da assembleia, no dia da reunião. Deus então deu a mim, e eu me virei e desci da montanha, eu coloquei as tábuas na arca que eu havia feito, e elas permaneceram ali como Deus me ordenara. Os filhos de Israel viajaram dos poços de Bene Yacã até Moserá, e ali Aharon faleceu, e ele foi enterrado ali. Eleazar, seu filho, foi designado como sacerdote em seu lugar. De lá eles viajaram para Gudigod, né? E de Gudigod para Iotivatá, uma área com riachos fluentes. Naquela época Deus separou a tribo de Levi para carregar a arca do testemunho de Deus e para ficarem diante de Deus e servi-lo para abençoar em seu nome até este dia. Por isso Levi não tem porção ou herança com seus irmãos. Deus é sua herança, como Hashem, seu Deus, disse a ele. Eu permaneci na montanha por 40 dias e 40 noites, como os primeiros dias, pois Deus também me escutou naquela ocasião e Deus não quis destruir vocês. Deus me disse, mova-se, lidere o povo em suas jornadas para chegar e tomar posse da terra que eu prometi a seus antepassados dar a eles. Tá? Então nós vemos aqui que no finalzinho, Latet Lahem, né, dá para eles. Prometeu dar para a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Nós temos dois pontos interessantes aqui para analisarmos, tá? Que são justamente a construção ali, novamente,
a fabricação das duas novas tábuas de pedra e a questão dos levitas, tá? Nós temos uma terceira aqui, só que nós já comentamos bastante, que é justamente sobre Aharon, tá? Que ele fala também do acontecimento do falecimento de Aharon, que foi acontecer 38 anos depois, praticamente, 39, 40 anos depois, tá? Tá, Mauri, mas qual o motivo de ser citado justo aqui nessa porção a questão de Aharon tão próximo com a questão da quebra das tábuas e a fabricação das novas tábuas? Os nossos sábios aqui eles nos ensinam que a porção, a morte de Aharon, ela está novamente citada aqui por um motivo. Porque para Deus, a morte de um justo é como a quebra das primeiras tábuas da lei. É doloroso, tá? Embora é dito que perante a Deus a morte do seu justo, aos olhos de Deus é boa, nós entendemos aqui dois sentidos. Quando Aharon morreu, nós sabemos o quê? Que as nuvens de glórias deixaram o povo de Israel. Aharon era um justo, era uma pessoa de tzadik. Então para Deus era precioso, mas era triste para todos, pelo ponto da ótica de vista de Deus, saber que o povo perderia um grande líder como Aharon. Então era como as primeiras tábuas que foram quebradas. Só que nossos sábios também falam que o povo foi consolado por Eleazar, o seu filho, que também era igual ao pai em questão de moral ética, era uma pessoa justa. Tá? Então Deus havia dado um consolo ali também para o povo Yehudim. Então a porção aqui da quebra das tábuas está tão próxima com a morte de Aharon, é justamente isso, para que nós entendamos que para Deus a quebra das tábuas, a morte de um justo é idêntico às das quebras das tábuas. É um dia triste, tá? Porém aquela alma justa vai para próximo de Deus. Então nós vemos aqui que, diferente das segundas tábuas da lei, Moshe teve que talhar essas, subir com elas, ficar ali mais 40 dias e 40 noites, e Deus escreve novamente ali: eu sou o Senhor teu Deus, não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não fale meu nome em vão, lembra-te do dia de Shabat para o guardar, o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não dirá falso testemunho, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás. Novamente, todos os 10 ditos de Deus é colocado nas tábuas. Moisés só teve que fazê-las. As primeiras Deus havia feito e escrito, essas aqui Deus escreveu nelas. Moshe que faz uma caixa, né, uma Aharon, e coloca essas caixas, os 10 mandamentos novamente lá, a segunda vez, tá? Tem uma mensagem aqui profunda sobre essa questão, né, que depois nós sabemos que essa caixa ela fazia parte ali do Aron HaKodesh, onde ficava ali a arca sagrada. Nós sabemos que a arca sagrada ela era feita de 3 camadas, né? Tinha uma camada de madeira de acácia, que é justamente essa, tinha uma outra de ouro por dentro e por fora, tá? Então no caso ali eram 3 partes dentro da arca, e ali estavam, né, as novas tábuas da lei, as outras que foram quebradas, o cajado de Aharon que floresceu e uma jarra ali com o maná, tudo isso para servir de testemunho para as gerações futuras, tá? Mas o que nós podemos trazer aqui sobre esse assunto é justamente sobre a questão de Moshe ter que ter feito elas. Daqui nós aprendemos, tá, que quando você, né, no caso ali, Moshe recebeu as primeiras, ele quebrou porque era dele. Deus deu para ele. A segunda não, a segunda era para Deus, porque Moshe teve que fazer, subir, levar para Deus escrever. A segunda já pertenciam a Deus.
E nós temos aqui mais alguns pontos interessantes também. Nós vemos aqui 3 subidas de Moshe ao monte. Tá? Só que ele fala bem interessante. Ele comenta assim, que de que modo que o terceiro período, né, de 40 dias e 40 noites, ele fala assim, foi como os primeiros dias. Ele cita que nos primeiros dias, quando ele subiu para receber as tábuas da lei, ele ficou lá 40 dias e 40 noites, ele não bebeu e não comeu. E ele pega e fala agora que também foi idêntico. Então daqui nós aprendemos que Moshe, além de receber novamente as instruções, ser explicado novamente para Moshe todas as instruções de todos os 603 mandamentos, os nossos sábios falam que da primeira vez, como foi através da benevolência de Deus, que Deus deu o seu maior tesouro, na última terceira vez que ele subiu também foi em benevolência, porque ele já havia alcançado perdão na segunda vez que ele subiu, que ele desceu ali em Yom Kippur. Porque os nossos sábios falam que na terceira não foi em benevolência, porque Moshe deve ficar durante 40 dias e 40 noites pedindo perdão pelo pecado do bezerro de ouro e por Aharon, porque Deus estava furioso, como o próprio Moshe diz, que ele tinha medo, porque Deus estava zangado com Israel por causa da questão do bezerro de ouro. Então, por isso que a terceira vez é semelhante à primeira, porque foi subida e foi descida e subida em benevolência de Deus. Que Deus perdoou o pecado e pediu para ele novamente escrever o contrato dele com o povo judeu. Tá? Esse é o primeiro ponto. E todo esse processo de Moshe foi feito manualmente, foi feito por próprio Moshe. Como eu disse, daqui você entende que tudo que você vai fazer na vida exige esforço. Ainda que seja para Deus, tem que ter a sua parte. A primeira Deus deu, agora não, Moshe, agora você talha para você. Você sobe com elas e eu vou escrever. Deus aqui também nos ensina que aquilo que nós fazemos aqui, através do pedido de Deus, Deus confirma também. Tá? Porque o próprio Deus escreveu novamente. Amigos, o segundo ponto aqui é sobre a tribo de Levi. Tá? Diz assim o terceiro, né? Porque falamos das tábuas, da caixa ali, e de Aharon. Agora vamos falar da tribo de Levi. Por que a tribo de Levi ela não é contada aqui como as demais tribos? Tá? Nós entendemos, meus amigos, que justamente, nós já falamos várias vezes, a tribo de Levi ela era separada para o serviço do tabernáculo, futuramente o serviço do Beit HaMikdash. Eles não tinham obrigação de arar, preparar a terra, semear e colher. O serviço deles era servir a Deus, fazer a Avodat Hashem, fazer o serviço de Deus. Por isso eles tinham parte na Terumá, que eram as oferendas dadas, que era retirada a parte dos Kohen, de todos os sacrifícios. Tá? Eles tinham o dízimo ali no primogênito. Então, através de todos os atos ali de Israel, era sustentada a tribo de Levi. Então, eles não tinham uma herança. Deus próprio fala, eu sou a herança de vocês. Então, a tribo de Levi, o sacerdócio estava sempre no nível mais alto, estava sempre no nível mais próximo de Deus. E ama Israel, o povo de Israel que iria até lá para oferecer ali as suas oferendas a Deus, se aproximava a Deus através ali do Kohen Gadol. Tá? Hoje não temos mais o templo sagrado, hoje não temos mais o serviço, hoje nós não temos mais o sumo sacerdote, então foi aberto para nós todos, como sempre, nos apresentar a Deus. Tá bom, meus amigos? E como Moshe, como a tribo de Levi, ali viemos também ser separados cada vez mais para Avodat Hashem. Como eu disse, hoje nós não temos mais o templo, não temos mais os sacerdotes, mas nós temos os nossos corpos e os mandamentos de Deus para voltar e fazer techuvá, servir a Deus. Bom? Então, meus amigos, fiquem com Deus mais uma vez. Torá, tá? Muito obrigado. Um Bekor Tov, tudo de bom. Atzlahá, sucesso na vida e parnassá sobre a vida de vocês. E que Mashiach se revele ainda hoje no nosso dia.
construa o terceiro Beit HaMikdash e possamos estar com ele em Jerusalém, onde ele vai explicar ainda coisas mais profundas dentro da Torá. Tá bom? Então, meus amigos, se Deus quiser, nos vemos amanhã com a quinta parte dessa porção, tá? E no demais, fiquem todos com Deus, tá? Se cuidem e lehitraot. Até mais, amigos. Tchau, tchau.